Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo um pouco diferente, falar um pouquinho sobre algumas diferenças entre Estados Unidos e Brasil, que não são poucas, né? Mas a ideia aqui é mostrar não apenas as diferenças, mas o que por trás existe, né, nas condições para essas diferenças, né? Então eu vou gravar alguma série de podcasts falando sobre alguns assuntos específicos. Um deles, que é o papo de hoje, a gente vai falar sobre o poder de compra, né? A gente muitas vezes não entende muito bem, geralmente as pessoas fazem a conta na conversão do dólar e não é bem assim, né? Tem muitas coisas que são mesma paridade, né? São coisas que são 1 para 1, então que custa R$1 no Brasil, custa $1 aqui. Mas existem algumas diferenças grandes. Primeiro, o salário mínimo nos Estados Unidos ele gira entre $1.500 e $2.000, dependendo do estado que você mora, enquanto no Brasil são R$1.000, né? Em torno de R$1.000. Então, às vezes, 1 para 1, se você perceber, né, se fizer essa conta sobre o poder de compra, $1 nos Estados Unidos, para você conseguir, você leva menos tempo do que R$1 no Brasil na conta do salário mínimo, entendeu? Então, vou citar algumas coisas, que eu listei 10 coisas, 10, digamos, coloquei 10 sonhos, 10 para pessoas normais, né? Pessoas como eu, que não são pessoas milionárias, não são pessoas que têm dinheiro sobrando na carteira ou no banco, que pode a qualquer hora gastar. Eu listei 10 coisas que são, digamos, no Brasil, são sonho, né? E aqui nos Estados Unidos eu vou dizer para vocês, eu vou mostrar na realidade com alguns números como isso realmente continua sendo um sonho, mas é um sonho muito mais factível do que no Brasil, e eu também vou mostrar por quê, tá? Então, 10 sonhos de consumo, né? A gente vive num país capitalista extremamente consumista. Apesar de eu achar que essas 10 coisas aqui, sei lá, 10% delas tem algum valor, eu vou dizer qual que tem valor para mim aqui, mas são 10 coisas que, comumente falando, as pessoas entendem como um sonho, alguma coisa que eu gostaria de ter na vida, uma coisa que eu queria passar por uma experiência, né? Não que seja necessário você ter aquilo pro resto da vida, mas ter alguma experiência nisso. E é muito comum aqui nos Estados Unidos você comprar alguma coisa, você ter uma experiência e depois você vender isso, né? Não é as coisas que elas são, como eu falei, em relação ao poder de compra, né? Elas são mais acessíveis, então as pessoas elas às vezes compram por experiência e não compram simplesmente para ter o bem, né? Bom, vamos lá na lista, tá? E de novo, eu sempre falo isso todo podcast, tá? Tudo que eu falo aqui é baseado nas experiências minhas que eu vivi aqui nos anos que eu morei nos Estados Unidos, com relação às coisas que eu vivi e aprendi. Nada daqui, de novo, eu sempre falo que não é a pura verdade. Existem formas e outras formas de serem feitas tudo que eu digo, e também os dados que eu mostro aqui, eles podem ter variação, né? Principalmente quando se fala de números, eles podem ter variação para mais ou para menos, mas eu tento sempre colocar perto da realidade aquilo que a gente está falando, tentando trazer sempre a valor presente, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu coloquei aqui não está na ordem, digamos, de sonho, mas eu fui listando à medida que as coisas fossem saindo na minha cabeça. A primeira coisa que eu coloquei foi um jet ski, né? Eu tive uma experiência com um amigo meu, né, recentemente. Ele me convidou para andar de jet ski, né? E jet ski para mim era uma coisa que eu tinha experimentado eu acho que há uns 30 anos atrás, né? E fazia muito tempo que eu não andava de jet ski, e eu falei, caramba, esse jet ski, como é que vai ser? E eu andei naquele negócio, era um baita no jet ski, cabia 3 pessoas, tinha controle de estabilidade, painel digital, aceleração no botão, cara, o jet ski parecia um Boeing 747, né? Um negócio realmente muito, muito mais moderno, né? Eu fiquei realmente parado no tempo em relação ao jet ski, e aí eu andei naquele jet ski, um jet ski novo, né? E eu procurei saber quanto é que custava um jet ski, né? Eu falei, caramba, será que esse negócio é muito caro? Eu achava que era bem mais caro. E eu fui olhar alguns preços de jet skis mais recentes, né? Usados, né? Digamos assim, numa vida útil de 5 a 6 anos,
bons jet skis, né, com controle de estabilidade para 3 pessoas, $3.000, tá? Então $3.000, vamos anotando. Depois eu vou dar o total aí de dólares, né, que todo esse, vamos dizer assim, esse pacote de sonho representa. Mas o jet ski aqui, um jet ski bom usado, custa $3.000, tá bom? E aí, fazendo aquela conta de meses, né, de trabalho, se você trabalhasse, né, e ganhasse um salário mínimo aqui nos Estados Unidos, quantos meses você precisaria trabalhar para comprar um jet ski? Né? Aqui seria algo em torno de 1,7 a 2 meses de trabalho para você poder ter um jet ski, considerando, claro, que você não vai gastar nada, né? Não é uma situação real, mas fazendo a conta depois para comparar com o Brasil, estamos falando aí de 1,7 a 2 meses de trabalho para ter o jet ski usado na faixa de 5 a 6 anos de vida útil, tá bom? Informações que eu tirei do eBay, tá? Tinham vários anúncios, fiz uma média ali. Não sou especialista em jet ski, mas peguei uma marca conhecida que era Yamaha. Peguei um jet ski de 3 lugares e o resto das coisas eu assumi que era muito parecido entre eles e fiz essa conta, deu $3.000. A segunda coisa também relacionada ao jet ski. Naquele dia que eu fui andar de jet ski, eu vi muita gente chegando lá, mas uma quantidade absurda de pessoas chegando com um barco, né? Um pequeno barco, claro, não é um iate, mas um barco da casa dos 25 aos 30 pés, né? Com motor de popa, com um espaço considerável para 6 pessoas. Então um barco, né? Uma lancha, vamos dizer assim, né? E eu achei super interessante, né, a forma como você leva a lancha, né, naquele reboque, você coloca a lancha na água. É um processo ali que demora 5 a 10 minutos, bem tranquilo, entendeu? E é um negócio, uma experiência muito bacana, você andar ali pelos lagos da Flórida com aquela lancha. Tem gente fazendo churrasco na lancha e é uma experiência muito legal. E eu fui ver o preço da lancha, né? Então, uma lancha de 27 pés, uma lancha para 6 pessoas, tá? Com uma cobertura, tá bom? Com um motor só, na faixa de 5 a 10 anos de uso, tá bom? Ela tá na faixa de $25.000 em média, tá bom? De novo, eu não conheço marcas de lancha aqui, de barco, mas de novo eu peguei 3 ou 4 lá do eBay e fiz a média. Isso vai dar mais ou menos uma ordem de grandeza de 13 meses a 15 meses de trabalho, tá? Então você tem que trabalhar um pouco mais de um ano para comprar uma lancha, né, um barco aqui nos Estados Unidos, tá bom? O terceiro item é um item mais barato, mas é um item super legal, que é o ATV, né, que é o quadriciclo, né? É o All-Terrain Vehicle, né? Então aquele quadriciclo motorizado a gasolina, que você anda com aquele negócio e praticamente sobe parede, né? Eu andei com um quadriciclo desse numa viagem que eu fiz para o Havaí, uma experiência super legal, andando por aquelas montanhas onde foi gravado o Jurassic Park, com trilhas, um negócio super bacana. E aqui tem muitas trilhas, tem muita coisa interessante, né, para você poder andar com esse ATV aqui. Eu acho que seria uma experiência interessante, né, para você ter. Não acho que seria uma coisa para você ter o resto da vida, mas eu acho que o quadriciclo aqui te dá condições, né? Você pode explorar vários terrenos, vários locais, entendeu? Aqui nos Estados Unidos você tem muita essa opção: montanhas, praias, muitas trilhas em floresta. Isso é bem interessante para quem gosta. Então, o quadriciclo aqui na faixa de 3 a 5 anos de uso, usado também, está na faixa de $5.000, e isso dá mais ou menos uns 3 meses de trabalho, né, para conseguir digamos, o seu ATV, tá bom? O quarto, esse é um pouco mais extravagante, né? Esse realmente, vamos dizer assim, ele foge um pouco talvez da normalidade, mas
Estamos falando aqui de sonho, estamos falando de poder de compra, né? O objetivo final, de novo, não é a gente querer comprar tudo isso, mas mostrar a realidade de poder ou não nos Estados Unidos em relação ao Brasil, tá? Então, um helicóptero, né, de 2 lugares, né? Um helicóptero usado na faixa de 15 anos de uso, tá? Ele vai custar entre 85 e 90 mil dólares, tá bom? Isso vai te dispensar mais ou menos uns 48 meses, então estamos falando aqui de 4 anos trabalhando para você comprar o seu helicóptero, né? Então, se você economizar durante 4 anos e não gastar nada, você consegue comprar um helicóptero de 2 lugares aqui nos Estados Unidos. Claro que tem custo de manutenção, tem custo de onde você vai alocar a aeronave, então tem vários outros custos, mas comprar o equipamento de fato você consegue com 4 anos de trabalho, tá? Eu não estou colocando aqui custo de impostos, tá? Tem tudo que a maioria das coisas que eu estou falando para vocês aqui, incluindo o jet ski, você tem que pagar um imposto de propriedade aqui nos Estados Unidos. Ele não é caro, mas tem um marginal ali que você tem que pagar de imposto, mas eu não estou considerando nem aqui nem no Brasil, tá bom? O quinto item, que é o item, para mim, que é o item que eu acho que tem um negócio que fala muito comigo, que eu gosto, né? É o drone, né? O drone de realidade virtual. Então, um drone, digamos assim, de uma geração avançada, né? Com um capacete onde você movimenta o drone. Com aquele capacete você tem uma experiência como se você estivesse realmente dentro do drone, pilotando aquela aeronave, entendeu? Então esse drone aqui nos Estados Unidos custa 2 mil dólares, tá? Ele é um drone da DJI. Para mim, esse aqui é o item que se eu tivesse que escolher um aqui da lista, eu escolheria o drone, com certeza. É uma experiência super bacana que eu gostaria de ter. Então você precisaria trabalhar ganhando salário mínimo aqui nos Estados Unidos, você precisaria trabalhar entre 1.1 e 1.3 meses de trabalho, tá? Para você comprar o seu drone mais o seu capacete de realidade virtual para você controlar a aeronave, tá bom? O sexto item é o RV, né? O RV, que é o motorhome, né? Que é aquele trailer motorizado, vamos dizer assim, né? Esse aqui tem de opções de valores absurdos, chegando a custar $500 mil, tá? Dependendo do que você escolhe. Mas um bom motorhome aqui, tá? Com capacidade para 3 pessoas, com equipamentos bons, né? Com uma vida útil aqui, já, digamos, entre 10 e 15 anos também, mas ele custa algo entre 10 e 15 mil dólares, tá? E você pode até financiar isso aqui há 20 anos, você acaba pagando $200 por mês de prestação para um motorhome desse aqui. Então, 15 mil dólares, vamos colocar no teto. Estamos falando aí de 8,6 a 9 meses de trabalho para você comprar o seu motorhome e andar pelos Estados Unidos inteiro com uma verdadeira casa sobre rodas, tá bom? O sétimo item é um item que eu não gosto muito, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas comprarem armas, né? Então aqui eu coloquei um fuzil AR-15, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros não se interessa, né, pelo fuzil AR-15, mas a gente sabe que ele existe, a gente ouve muito falar, principalmente nas mãos de traficantes. Mas o fuzil AR-15 aqui custa míseros $500, né? Se você for nas lojas especializadas, você compra um fuzil AR-15. Se você tiver a sua licença, que é uma coisa extremamente simples de tirar aqui nos Estados Unidos, você tiver a idade apropriada e um cursinho, você compra o seu fuzil AR-15 por $500, né? Então, estamos falando aí de 0,3 meses, né? Então, 10 dias trabalhando, você consegue comprar o seu fuzil AR-15. Pode parecer loucura, pode, mas eu conheço muitos americanos que têm um fuzil AR-15 e várias armas guardadas em cofre dentro das suas próprias casas, tá? É muito comum um americano ter isso aqui. Enfim, é a realidade do país, tá bom? O oitavo item, esse aqui é um sonho interessante, que é uma Ferrari,
né, uma Ferrari. Eu não estou falando aqui da Ferrari top de linha, não estou falando da Ferrari Enzo, nem da LaFerrari, né? Estou falando de uma Ferrari aqui com 20 anos de uso, uma 360 Modena conversível, tá? Fala, pô, mas 20 anos de uso, mas esses carros ficam parados, eles rodam 1000 milhas por ano, se for muito, né? Então você pega uma Ferrari de 20 anos, ela está com 15 mil milhas, ela está com uma milhagem extremamente baixa, um carro super conservado, e aí você compra uma Ferrari dessa, muito boa, muito bem conservada, entre 45 e 55 mil dólares, tá? Quer dizer, o preço que você pagaria vamos dizer assim, num SUV aqui, né? Última geração, né? Você compra uma Ferrari de 20 anos, né? De novo, pode ser uma experiência, e para muitas pessoas, isso eu já vi muitas pessoas até que já venderam tudo na vida para comprar uma Ferrari no Brasil. Aqui você precisa trabalhar pouco mais de 34 meses para você comprar a sua Ferrari 360 Modena V8, que é um baita de um carrão, tá bom? Claro que depois você tem que se preocupar com seguro, imposto, troca do pneu, tem umas coisas aqui que esses 55, 60 mil dólares aqui, eles vão realmente talvez duplicar se você for pensar em ter uma Ferrari, mas de novo, fazendo a conta na ponta do lápis, realidade Estados Unidos, com 34 meses de trabalho você compra a sua Ferrari. O nono item, um avião monomotor, um Cessna, né? Um avião simples, né? Um avião para 2 pessoas, tá? Mas é um avião, né? Você pensa, caramba, quantas pessoas você conhece no Brasil que tem um avião? Eu conheço 2, né? Que tem um avião mesmo, né? E esses caras trabalharam demais, nossa, trabalharam muito para você conseguir comprar esse avião, né? E só compraram o avião porque realmente gostavam muito, e tem esse avião até hoje, está guardado, é como se fosse um filho. Aqui nos Estados Unidos você compra um avião desse monomotor Cessna na faixa de 75 mil dólares, um avião mais ou menos de 15 anos de uso, tá bom? Isso vai te custar 42 meses, 43 meses de trabalho para você ter o seu avião monomotor Cessna, tá bom? E o último item é um item interessante também, que são coisas que tem aqui nos Estados Unidos que a gente acaba não vendo no Brasil tanto, né? Que é uma bike híbrida, né? Uma bike elétrica, que ela vai armazenando energia e ela te ajuda a andar até incríveis 80 milhas. Tá? Então você pensa numa bicicleta que ela é híbrida, à medida que você vai pedalando, ela vai guardando energia, ela tem a sua própria bateria que você pode carregar, e ela anda 80 milhas, né? Vamos dizer assim, 80 milhas em quilômetros, dá mais ou menos uns 130 quilômetros de autonomia, né? A um custo de combustível praticamente zero, porque você só vai usar a bateria que você vai carregar na tomada, e ainda vai estar fazendo exercício, tá? E essa bike elétrica de última geração aqui nos Estados Unidos, ela vai te custar em torno de 1.500 dólares, ou mais ou menos um mês de trabalho, né? Então, vamos fazer a conta aqui, tá? O jet ski, a lancha, o quadriciclo, o helicóptero, o drone, o RV, que é o motorhome, o fuzil, a Ferrari, o avião e a bike elétrica, né? Eles vão te custar em dólares algo em torno de 270 mil dólares, né? Caramba, muita grana, realmente é muita grana, e eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, incluindo eu não pagaria 270 mil dólares em todas essas coisas. Imaginou, fazendo as contas, nós precisaríamos de 154 meses de trabalho recebendo um salário mínimo, né? Base a Estados Unidos, para comprar todas essas coisas. Então 154 meses dá aproximadamente 13 anos, né? Então uma pessoa que tivesse seus 30 anos começando a juntar esse dinheiro, aos 43 anos ele estaria com um jet ski, uma lancha, um quadriciclo, um helicóptero, um drone, um RV, um fuzil, uma Ferrari, um avião, uma bicicleta elétrica. Aí você vai falar, caramba, o cara tem praticamente tudo, né? É verdade, ele trabalhou para isso. Aqui nos Estados Unidos são 13 anos economizando.
Mas fazendo a mesma conta para o Brasil, né, pegando cada um desses itens e simulando uma exportação para o Brasil, fazendo a conta do câmbio, claro, e colocando 60% de imposto de exportação, mais 10% de uma margem de lucro fictícia, porque esses 10%, a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Fazendo essa mesma conta para cada um dos itens, né, você precisaria no Brasil de exatos 2.851 meses de trabalho para comprar essas mesmas coisas com a base de salário mínimo do Brasil, né? Isso são exatos 238 anos, né? A não ser que você seja um ser que consiga viver 238 anos, mas nenhum ser humano conseguiria em sua própria vida economizar, de novo, ganhando um salário mínimo, o suficiente para comprar em uma vida apenas todos esses itens. Então, a conta, na realidade, que a gente tem que fazer é que o poder de compra americano ele é 18 vezes maior do que o poder de compra dos Estados Unidos. E é isso que gira a economia aqui nos Estados Unidos. A gente vê, às vezes, muitas lojas enormes, com gente trabalhando, não vê ninguém, às vezes, ali comprando ou andando, né? Existem vários incentivos do governo para manter emprego. O sistema aqui é um sistema que realmente ele gera o equilíbrio maior. Ele faz com que a base tenha uma condição de remuneração maior, né? E aqui é a explicação disso. A base, né, de salário mínimo das pessoas que recebem o mínimo, essas pessoas elas ganham 18 vezes mais do que as pessoas que ganham o salário mínimo do Brasil, né? Em contrapartida, quando você olha a base de cima da pirâmide, né, você pegar um alto executivo, você pegar um presidente de empresa, certamente aqui nos Estados Unidos, na média, né, ele vai ganhar menos do que ganharia no Brasil, né? E é isso que faz a economia girar. Como a pirâmide, a base da pirâmide, ela tem mais pessoas, o dinheiro gira mais, o poder de compra acaba fazendo a grande diferença na economia. Então esses números aqui, na verdade, eles não são para induzir ninguém a comprar um jet ski, um barco quadriciclo, um helicóptero, um drone, um motorhome, um fuzil, uma Ferrari, um avião, uma bike elétrica, mas sim para mostrar que o poder de compra dos Estados Unidos realmente ele é uma coisa que faz a diferença, e por conta disso você consegue de fato realizar mais sonhos, você consegue de fato ter talvez, como eu falei no início, experiências com algumas coisas, né? E isso faz com que sua vida de fato se torne mais agradável, né? Você que às vezes tem um sonho de fazer alguma coisa da lista que está aqui, né? Eu tenho alguns, né? O drone, por exemplo, é um deles, né? O jet ski talvez em breve vai ser outro, mas realmente o poder de compra ele faz a diferença, e é isso que sustenta a economia, tá bom? Então é isso, tá? É um podcast um pouco mais rápido, mas para mostrar para vocês que aqui as coisas realmente, além delas funcionarem, delas serem realmente mais estáveis e terem uma condição mais segura para investimento, para moradia, para outra série de coisas, em relação à economia, essa disparidade aqui realmente explica muita coisa em relação a outros efeitos sociais, efeitos socioeconômicos, efeitos até mesmo de segurança no nosso país Brasil, pessoas que às vezes querem, mas não podem, porque o sistema realmente não permite que você tenha que trabalhar 200 anos para você realizar todos esses sonhos, enquanto em outros lugares você precisa trabalhar 10, 15 anos apenas. Tá bom? Grande abraço, próximo podcast a gente vai falar sobre algumas outras coisas interessantes dos Estados Unidos. Fiquem atentos, logo a gente vai estar com outro pintando por aí, e espero que vocês tenham gostado. Ok? Um grande abraço, até mais.